Estou esperando. Boa noite a todas, a todos e a todos. Meu nome é Karina Santana Ferreira, sou estudante quilombola de Educação do Campo, bolsista do Quilombo Literário. O Quilombo Literário é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande, que nasceu no Campus Carreiros, lá em Rio Grande, onde está a Sandra Lee, e veio parar aqui em São Lourenço do Sul, do ladinho do meu quilombo, e nos presenteou com esse projeto em tempos pandêmicos, que a gente estava perdido, não sabia o que fazer, não sabia como ia poder se encontrar. E acabou que chegando como um presente para todas nós que participamos aqui, porque quem vem acaba ficando, né, Sandra? Nem que seja uma É verdade. a Eudália, que é um presente para nós também. A Eudália é a primeira escritora que participou aqui conosco, né? E vem nos trazendo esses presentes. Nós somos um grupo de umas quantas pessoas que estão dando esse tempo aí para terminar suas escritas. A gente tem como bolsista eu, o Éder, a Marielda, a Mariela e a Vitória. A maioria está acabando escrita, não pode estar aqui, mas a gente entende e a gente sabe que é difícil. Esse projeto ele foi pensado pelo Rodrigo, junto com as meninas lá. Eu acho que eu já falei isso. E chegou aqui para nós. Hoje, nós vamos estar recebendo a Aline Negrindia. Nós estamos sendo presenteados há algum tempo, assim, em poder estar com os escritores e os escritores vir por prazer nos encontrar numa sexta-feira. A gente está muito feliz. A Aline ela foi indicada pela Eudália, que está aqui, né, conosco, nossa querida. E nós vamos ler o conto O Céu de Nena, que é da Aline. Esse encontro ele funciona da seguinte maneira. O Rodrigo vai dispor aí na tela o conto. E cada pessoa, conforme sua vontade e disposição, vai ler um trecho. Podemos começar? O Céu de Nena. Aline Soares Negrindia. Desculpa. Nena era uma menina negra que vivia em uma pequena cidade do interior da Bahia. Sua mãe era baiana de Acarajé, Dona Sinhá. Seu pai, ela pouco via, pois ele tinha constituído família em outra cidade e ido embora, deixando sua mãe, seu irmão e ela. Seus cabelos eram cacheados, daqueles conhecidos como mola, e os olhos eram amendoados. Na escola, Nena se destacava, era inteligente, esperta e sempre recebia elogios dos professores que, por outro lado, faziam vistas grossas em relação ao racismo sofrido pela menina. Às vezes, eram piadas com suas vozes, roupas e seus cabelos e sobre a sacola plástica que carregava seus livros diariamente. Anos se passaram e Nena chegou à adolescência, ainda cheia de traumas causadas pelo racismo e pelas demais formas de preconceito sofridos desde sempre. A moça se apaixonou por um de seus vizinhos. Ele era descendente de uma mulher índia com um homem branco. A princípio, a cidade toda comentava, mas após o casamento de Nena e Jomar, os burburinhos se voltavam para a expectativa de filhos que o jovem casal ainda haveria de ter. Jomar era um rapaz inteligente, aprendia as coisas apenas observando e logo conseguiu um serviço na capital. Todos os dias ele ia e vinha, até o momento em que Nena teve seu primeiro filho, um menino lindo. Após um ano medido no ponteiro do relógio, ela deu luz a uma menina, também negra, com a pele um pouco mais clara
que é do menino, e com cabelos cacheados iguais aos seus. A família seguia em ritmo acelerado, e com as crianças chegaram depressa. Nena e Jomar decidiram ir embora para a capital. Um ano depois, morando na periferia da cidade grande, a família cresceu. Tiveram mais uma menina, dessa vez puxada para a família de Jomar, branquinha como algodão. Fato esse que deixou a família do rapaz muito contente. Piadas eram feitas no estilo mais racista. Filho de urubu, quando nasce, é branco. Depois, empretece, dizia uma das tias de Jomar com uma regularidade sárdica. Como mandava a natureza, sem o mínimo de planejamento, nem formas de evitar a vinda de mais filhos, foi assim que Nena teve mais uma menina e outra menina, completando então 5 filhos. Um dia, sem anunciar previamente, Jomar chegou a casa com uma criança nos braços. Era um menino lindo, parecia um índiozinho. Disse a Nena que era seu filho com uma mulher que ele conhecia bem. Era de lá da cidadezinha em que eles nasceram. Jomar não perguntou a opinião da mulher nem pediu permissão. Apenas ordenou que ela cuidasse daquela criança como se fosse seu filho, completando então meia dúzia de crianças. O menino tinha a mesma idade da sua filha antes da caçula. O que Nena poderia fazer? Jomar não deixou escolha, e passando por cima de um misto de sentimentos, ela cuidou daquela criança como se realmente tivesse saído de dentro dela. Afinal, aquele ser não tinha culpa, por mais que representasse uma traição. Não demorou muito para os problemas se intensificarem. Escola, roupas, alimentação. Apenas Jomar trabalhava. Nena tinha parado os estudos sem terminar o magistério, abortando seu sonho de tornar-se advogada. Ironia do destino, parir 5 filhos em anos consecutivos e abortar o sonho de sua vida inteira. O marido exigia dedicação exclusiva para os filhos. Afinal, eram 6. Mais suas roupas para lavar, casa para arrumar, comida para fazer. Aquela rotina de casamento deixou Jomar chateado. Por sorte, ele não era de fazer uso de bebidas, nem de nenhuma outra droga. Quando queria aliviar a mente, ouvia seus vinis. Muito reggae e samba, Jimmy Cliff e Bezerra da Silva. Ouvia também outras músicas internacionais do momento. Logo ele descobriu que a cidade grande poderia oferecer-lhe coisas a mais do que a rotina clássica de trabalhar e ir para casa. Acabou conhecendo outras mulheres e por elas se interessou. O céu de Nena começou a desabar. Aquela família feliz que tinham construído juntos parecia cair em sua cabeça. Mesmo que Jomar não deixasse faltar comida em casa, seus filhos cresciam sem lazer, sem roupas em datas comemorativas, como São João, Natal, e sem o sagrado frango assados aos domingos. Jomar começou a chegar tarde. Jomar começou a chegar tarde a casa e apresentar. Ora, vá-se embora, vá-se embora. Jomar começou a chegar tarde a casa e apresentar comportamento agressivo quando Nena questionava o tardar das horas. Aos poucos, o sorriso de Nena foi desaparecendo. A moça, antes risonha, mesmo com todos os episódios de racismo sofrido na infância,
Se deu conta de que poderia estar vivendo outra vida se tivesse casado com Betão, um rapaz negro, que também era seu vizinho e se enamorara dela, pedindo-a em casamento. Mas Nena negou. Dizia só ter olhos para Jomar. Confessava para sua mãe antes de dormir que não se imaginava casando com Betão. Dizia que não queria ter filhos pretos como a noite. Tampouco queria causar-lhe sofrimento na hora de pentear os cabelos, como ela sofrera durante toda a infância. Não queria também que seus filhos sofressem os mesmos tipos de humilhação, nem que sentissem em suas peles pretas o forte odor do racismo que insistia em causar-lhe ânsia de vômito cada vez que se lembrava. Sua mãe, como não era de opinar sobre as decisões da filha após seu crescimento, apenas dizia-lhe que tudo na vida tem um preço e que se casar com um homem que se considerava branco, um dia teria suas consequências. E os brancos se achavam sempre donos dos negros, mesmo após a escravidão. Um branco nunca entenderia que os negros são livres e que têm tanto direito quanto eles, e que quando morrem, todos têm o mesmo fim, o que é de serem comidos pelos bichos. Nena chorou em silêncio por várias noites, mas no dia em que Jomar chegou à casa com marcas de batom na gola da camisa, ela tirou satisfação. Jomar puxou sua esposa para dentro do quarto e abaixou a cortina, já que não tinha porta, jogando-a na cama e tentando enforcá-la. Só não consumou o ato por ter sido interrompido pela filha antes da caçula. Naquele dia, o céu de Nena voltou a cair. Ela chorou tanto, 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 que quando acordou, a casa estava inundada. Enxugou os olhos ainda encharcados, ouviu barulho de chuva e choro de mulher, de mãe. Aquele choro transbordou seu coração. Ela ficou em silêncio. Olhou para o lado e Jomar estava lá, dormindo, apagado. Naquele mesmo dia, passou a escutar sua alma, que pediu que ela colocasse os pés no chão. Sentiu seus pés se molharem. Não conseguiu encontrar as sandálias. Era água de verdade entrando e escorrendo pelas janelas da sala, pois em seu quarto não havia janela. Levantou a cortina. A casa estava com muita água. Foi ao quarto dos filhos e todos dormiam. Era a água da chuva e ela nem desconfiava o que a natureza gritava e exigia: renovação. Nena voltou para o quarto e rezou baixinho todas as orações aprendidas com sua mãe, que era católica, mas ainda assim não perdia a fé nos ancestrais. Ouviu um sopro em forma de vento frio, pedindo que se acalmasse e que acordasse Jomar para pensarem juntos no que fariam. Ela temeu, morria de medo de sofrer outra agressão. E agora, quem poderia socorrê-la se as crianças dormiam e o medo da água subir gelava o coração de Nena? Até que, após ouvir uma trovoada e ver pelas frestas dos telhados um raio clarear na madrugada, a moça encorajou-se e acordou o marido. Ele entrou em desespero quando viu tanta água e tentou abraçá-la, mas ela, fria como o líquido que molhava seus pés, apenas lhe perguntou, com rispidez, qual providência tomar diante da situação. Jomar correu para o quarto das crianças e colocou todos na parte de cima de um único beliche. Abriu a porta e começou a empurrar a água com a vassoura para o lado de fora da casa.
A noite avançava impiedosa e, enquanto empurrava a água para fora, viu um raio se transformar numa mulher. Era uma mulher, mas o rosto era de uma menina. Ele custava acreditar. E a mulher-raio tinha um rosto conhecido para aquele homem que, de tanto tremer, já não sabia se continuava seu fazer. Fixou-se olhar na mulher-raio e o rosto de menina era de uma de suas filhas, antes da caçula. Ele tremia de medo, afinal, sua valentia só valia para Nena e seus filhos, e ele tinha consequência da força do que estava a ver. Sabia que era de um poder e domínio infinito e que só restava a ele obedecer e se submeter. Em seus pés, um redemoinho de água se transformou em uma mulher. Essa era negra como a noite, fria como o gelo e forte como as águas da cachoeira. O resto da mulher da água era idêntico ao de Nena, e ela usava uma coroa acobreada. Jomar conseguiu enxergar com nitidez a mulher em forma de água redemoinho, pois subindo como se fosse um tornado, mistura de água e vento, crescendo como se quisesse afogar. Ele tentava gritar por Nena, mas ela parecia não ouvi-lo, permanecendo no quarto, tentando acalmar as crianças, garantindo que tudo daria certo. E que logo amanheceria. A mulher que apareceu na água e o raio que se transformou em mulher fizeram Jomar jurar que quando amanhecesse se mudaria daquela casa, com Nena e as crianças, para um lugar onde as condições de vida fossem melhores. Ele jurou, prometeu, ajoelhou-se, pediu perdão e implorou por sua vida. A chuva cessou e a água escoou da casa como se alguém tivesse tirado o tampão de um ralo. Ainda trêmulo, Jomar foi para o quarto das crianças, olhou profundamente nos olhos de Nena e ela permaneceu em silêncio, olhando na certeza de algo ter acontecido, enquanto ela ficou no quarto com as crianças e lá adormeceu, protegendo-as, como uma mãe galinha protege seus pintinhos. Jomar não dormiu mais. Afinal, o dia já raiava. Esperou o horário da abertura do banco, sacou o dinheiro que guardava em segredo, fez um empréstimo e chegou à casa com as chaves de um novo lar. Esse não mais de aluguel, mas próprio, deles, como os documentos em nome das crianças. Jomar anunciou a mudança para o fim de semana seguinte. Mudaram-se. Nena sentia-se em paz. Em nenhum momento perguntou a ele o motivo daquela compra inesperada, muito menos o que ocorrera na noite anterior, enquanto ela estava no quarto, acalentando as crianças. Um mês depois da mudança, Jomar saiu para comprar uma carteira de cigarros e nunca mais voltou. Nena ficou triste por uns tempos. Foi mal. Não, podia. Nena ficou triste por uns tempos, mas sentia também um alívio no coração. Dizia para as crianças que seu pai havia viajado, sem data para voltar, na esperança de que crescessem logo para ela lhes contar a verdade. Além da casa nova, Nena ganhou vizinhos que mais pareciam seus familiares deixados no interior da Bahia. Ajudavam como podiam. Em especial, sua vizinha Vita, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Vita, nos aniversários, sempre presenteava com um bolo dizendo: "É só um molinho para não passar em branco. Logo as crianças crescem, casam, vão embora e ficaremos sós." Realmente, as crianças logo cresceram, mas Nena nunca contou
a verdade sobre a partida de Jomar, nem falou mal dele. Dizia que elas deveriam manter na lembrança apenas as coisas boas vividas com o pai. Nena voltou a estudar, conseguiu um trabalho numa fábrica de costura, ofício que aprendera ainda pequena com sua madrinha, a mesma que ajudara sua mãe a criá-la. Seus filhos terminaram o ensino normal superior, as meninas conseguiram se formar, 2 em pedagogia, outra em enfermagem, e uma delas virou advogada, como Nena sonhava ser. Já os meninos formaram-se, um em medicina e o outro em educação física. E todos foram embora. Nena ficou naquela casa, acompanhada apenas de sua alma, que desde o dia da chuva passou a se comunicar com ela. Um dia chegou pelo correio. Opa, vai lá. Um dia chegou pelo correio uma caixa de presentes. Quando abriu a caixa, Nena sorriu em silêncio. Pregou cada um dos presentes no teto de seu quarto. Desde então, deixa a luz do quarto acesa por meia hora, para que ao apagá-la possa, enfim, dormir em paz, no seu céu de estrelas fluorescente, agradecendo todos os dias a Deus, à ancestralidade e ao universo, por ter ao seu alcance um céu de sonhos negros, o céu de Nena. É bonito. Que coisa linda! Maravilhoso esse conto. Me emocionei muito. Nossa, me arrepiei toda também. E é nesse encontro, nesse espaço de partilha, de escrita de pessoas negras, para nós, negros e negras, que eu dou as boas-vindas à Aline e a todas e todos, e peço que tu te apresente para nós, Aline, por favor. Bem, eu sou a Aline Fares Negríndia, sou terapeuta holística e escritora. Sou escritora antes de ser terapeuta, nem sei quem começou primeiro, mas enfim. Eu estou um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu estou um monte de coisa ao mesmo tempo. Consegui viver aí 37 anos, mais vidas do que um gato, então eu sou agradecida por isso. O céu de Nena é essa coisa aí, o Dália conhece bem, é real, é a história real, a história da minha mãe. Nena é a minha mãe, né? Meu pai um dia saiu para comprar um cigarro e demorou, sei lá, uns 3 anos para voltar. Casou, foi morar com outra mulher, depois voltou, os babados todos da família. E quando eu escrevi esse conto, eu acordei uma noite assim e esse conto veio todo pronto na minha cabeça. Os contos acontecem assim. E eu comecei a escrever e pensando em todos os personagens. Vita existe mesmo, é a minha vizinha chamada Tia Dalva. Todo mundo que está nesse conto existe, com exceção do cara que Manha não casou, que foi a parte mais engraçada quando o livro foi lançado. E eu entreguei o livro à mãe, ela leu em casa até. Eu só quero saber quem é Betão. Eu só quero saber quem é Betão, que você arranjou um cara para mim que eu não sei quem é. E a gente ficou rindo. Eu falei, Betão existe energeticamente. Você que não sabe que ele existe. E aí, eu tenho muito carinho por esse conto, porque o ano retrasado, em 2020, Manha partiu para o Orum, né? Fiquei muito feliz porque ela pôde ler esse conto, pôde pegar o livro com o conto, se emocionou muito quando leu o conto, e eu digo sempre que eu sofro de depressão pós-parto, né? Então eu escrevo o conto, mando os contos e depois eu fico com a cara sem ler, muito tempo sem ler. O livro é lançado e eu não leio o conto, não consigo, me dá sei lá, uma agonia, uma coisa, eu não consigo ler o conto. E aí, quando o livro, depois de um tempo, foi que eu vim ler, e eu leio os contos que eu escrevo, e eu não acredito que eu escrevi assim. É só para vocês terem uma ideia de como a viagem rola, assim, de gente, como eu escrevi esse conto, né? Como
escreveu uma coisa tão, tão foda, tão lindo, tão bem detalhado, tão cheio de nuances, né? E esse é um poder que tiraram de nós, esse poder de entender que pode muito mais do que... A gente pode transformar as nossas dores em outras histórias, né? E a ancestralidade me trouxe isso através da escrita, de ressignificar as minhas dores, as minhas curas, e curar outras mulheres, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que leem esse conto e outros contos que eu escrevo e se identifica com as cenas que vão acontecendo, essa tradição que eles tinham de terem filhos com outras mulheres e trazerem para suas esposas criarem, isso é uma coisa que acontecia muito antigamente, hoje ainda acontece, mas menos, porque as mulheres hoje estão muito mais empoderadas e essa geração é mais empoderada e já não aceita escolher criar essa criança, não é mais por uma imposição e pelo afeto, e as relações acontecem de um outro lugar, em alguns casos, especificamente falando. E eu fiquei ouvindo o conto aqui, eu dizendo, nossa, e foi passando assim toda uma novela, né? Então, eu estou feliz de estar aqui. Quando o Dai me falou, eu falei, nossa, só remexer aqui na minha agenda para adaptar aqui para eu conseguir, porque eu atendo geralmente à noite, né, como terapeuta. E eu quero agradecer, ouvir o conto pelas vozes de vocês, pelas vozes negras. Eu estava com um misto de gratidão, com uma emoção muito grande aqui no meu coração. E isso é um presente da ancestralidade, né? Poder estar todo mundo aqui e Yansan, Obá, Oxum, que são as mulheres que estão junto com Nena, né? Traz essa certeza de que nós mulheres não estamos só, muito menos nós mulheres negras. E é o que eu falo sempre quando eu vou falar a nós mulheres, assim, é importante que a gente entenda que nenhuma de nós nunca estivemos sós, né? Nunca. E é como um dos meus mentores espirituais me fala, e ele me afirma sempre, que é o caminho é longo, mas não é deserto. E isso é a frase da minha vida, desde o dia que eu ouvi, um dia de muito desespero. O caminho é longo, mas não é deserto. E é a mensagem que eu deixo aqui para você. Linda. Gente, a gente pode abrir já para o debate, para questões, para perguntas, para algum comentário. Então é só falar e convite. Eu sou Maria Aparecida de Matos, sou professora de literatura infantil juvenil aqui no Tocantins, na Universidade Federal. Eu amo muito a escrita da Aline, eu falo assim, eu vou fazer 60 anos, mas a Aline me ensina muito. Quando eu tive a oportunidade de conviver com ela, através das escritas dela, eu pude me transformar. E nessa escrita dela, que ela gosta muito de um tal diário, eu comecei a fazer oficinas literárias com as minhas alunas do curso de pedagogia, 7º período, e esse ano a gente está lançando dessa oficina literária o primeiro livro, né? Mas eu fui para um caminho mesmo com esse aprendizado, desabafar muito com a Aline, e de ver como ela punha no papel os sentimentos. Eu fiz contos, né? Mas eu comecei a escrever contos, poesia, e ouvi essa leitura, eu nem quis ler para sentir mais quando vocês liam. Sim, foi uma história fascinante, que a gente viaja muito nela. E é uma história que, no momento que eu li, e hoje, as experiências que eu vivi entregando cesta para mulheres, mães solos, dentro da comunidade quilombola, eu vi muito retratado essa questão que a Aline colocou. Como eu vi casa sem janela, como eu vi casa que é a chuva coberta de negócio, que a chuva entra e desaba tudo. Então, a partir dessa leitura, aquela coisa da verossimilância lá, de você entrar e sentir a história como se você estivesse vivendo aquilo,
é muito, muito bom. Eu gostaria muito, agora eu vou fazer o pós-doutorado em literatura latino-caribenha, e eu queria muito levar esse conto para que as jovens que estudam língua portuguesa no país que eu vou possam ler. Muito prazeroso mesmo. E agradeço, é a primeira vez que eu participo desse grupo, ela me convidou, estava vindo da comunidade, eu gostaria de participar outras vezes. Bem-vinda, é só deixar o número aí e já colar no nosso grupo do WhatsApp. É um prazer para nós. É impossível não voltar. Eu vou colocar o link, pode ser? O link convite do WhatsApp. E mando por e-mail depois também para todos que deixaram os números lá. Tem uma pergunta. Então, posso falar? Deve. Então, assim, Aline, muito contente assim, de ter voltado num dia em que o pessoal coloca um conto tão lindo e dizer que nós, mulheres negras, carregamos conosco, onde quer que estejamos e em qualquer que seja o segmento religioso que a gente escolha seguir, o DNA da ancestralidade, né? Então, eu compreendo muito bem quando tu diz assim, não fui eu que escrevi isso. Como é que eu escrevi isso? Porque eu sou uma pessoa que escrevo também, e muitas vezes eu me deparo com isso. Não fui eu que escrevi isso, não. Então, só quero te dizer assim, ó, em 2006, eu escrevi textos que só foram... Escrevi textos que ficaram guardados, e quando lá entre 2018 e 2019 eu concluí o mestrado, eles foram para dentro do mestrado. Eles foram escritos lá em 2006. Entendeu? E muitas outras coisas acontecem assim. E essa coisa que tu diz, o texto está todo pronto. Isso aí acontece direto. Existe um punct, vamos dizer assim, que te faz pensar sobre uma determinada coisa, e é como se fosse um redemoinho. Ele vai montando o texto, ele vai montando, e quando tu senta, o texto desce, né? Ou ele desce, ou ele nasce, ou ele é parido, algum tipo de coisa assim, que a gente não consegue explicar. E dentro de alguns espaços, principalmente o espaço acadêmico, esse tipo de coisa muitas vezes não é compreendido. São outras formas e outros sentires, que eu chamo de sinestesias. São coisas que a gente não consegue explicar. E dentro de espaços acadêmicos, dependendo do docente que está à tua frente, ele não compreende isso. E muitas vezes ele desfaz disso, desse potencial energético. Isso é um potencial energético que nós temos naturalmente e que somos apenas, tu como uma pessoa, uma terapeuta holística, sabes do que estou falando. Nós somos apenas um ponto material onde as energias, que a gente não sabe de onde elas vêm, elas se comunicam com a gente. E a gente chama de alma, chama do que quiser, né? Mas nada mais é do que a nossa ancestralidade. Então, a gente fala muito de si mesmo nas escritas, porque são as nossas escrevivências, como diz Conceição Evaristo, né? E como elas, de tanto Conceição Evaristo como Paulina Chiziane, que é uma da outra escritora que eu trabalho, ela diz que elas não inventam coisas. E elas não sabem escrever, vou inventar uma história. Não, eu não consigo inventar uma história.
A história se mostra para mim a partir de alguma coisa. Ela se espelha a partir de alguma coisa, de algum fato, de alguma coisa que fica guardada lá no teu interior, e de repente essa história se materializa, né? De repente ela tem um lugar profícuo para que ela nasça, para que ela crie, né? E foi muito interessante essa coisa da questão da água, porque a cada tempo da minha vida eu escrevo para um elementar, né? Quando foi no TCC, eu escrevi para a terra e para os vegetais. Só que tu escreve, tu nem sabe que faz isso. Com o passar do tempo que tu começa a revisitar teus trabalhos, aí tu tem um outro olhar, né? Quando foi no mestrado, eu escrevi com o vento. Quem determinou todos os passos que eu tinha que fazer era o vento, foi o vento. E aí passou-se o tempo, agora no doutorado, estou fazendo literatura, na área da literatura, e a escrita é para a água. Só que tem uma coisa do tipo, todas as escritas são muito doídas, elas doem muito, todas. Não tem nenhuma escrita que seja fácil. Não tem nenhuma escrita que não produza uma mudança em mim de alguma forma. E essa agora do doutorado, que é para as águas, eu tenho certeza que ela vai ser muito difícil. Ela já está sendo uma forma de transformação, uma forma de limpeza, uma forma de lavagem, uma forma de busca profunda, onde tu não consegue chegar, só água. Porque a água, quando tu olha, mesmo quando ela aparece parada, ela não está, ela está sempre trabalhando, sempre procurando outros caminhos, né? E aí, para não me alongar mais, porque senão eu não calo a boca, eu digo assim, ó, esse teu conto é muito lindo. Ele fala de muitas coisas sobre a vida das mulheres, como assim, ó, como as ostras que produzem pérolas só com sofrimento, né? E a gente só cresce a partir do sofrimento. A gente não cresce de outra forma. Se nós estivermos na nossa linha de conforto, a gente fica ali para sempre. Mas no momento em que nós temos algo que nos faz saltar daquele lugar, a gente olha outras possibilidades. A gente enxerga outras coisas. Não é outras coisas, eu costumo dizer, são as mesmas coisas, num modo diferente de ser. São as mesmas coisas. E quando tu fala lá no tempo, eu tenho uma teoria para mim que o tempo não existe, né? O tempo não passa, nós passamos por ele. Ele é apenas uma entidade que fica só assistindo, porque quando a gente começa a caminhar, ele já sabe onde vai dar. Ele só fica assistindo, porque ele está ali, né? Existem muitos tempos, muitos processos. Existe o meu tempo de vida, o teu tempo de vida, o tempo de cair a folha, o tempo de nascer a rosa, o tempo de passar água, o tempo de chover. Cada processo é um tempo. Então, existem muitos tempos. E o tempo seria assim, o tempo, ele é uma entidade. Nós passamos por ele. E ele já sabe tudo, ele só quer saber quais são nossas escolhas, né? E um dos textos que eu escrevi, que me foi soprado, eu digo, lá em 2006, diz assim, que o tempo amadurece os frutos, desabrocha as flores e mostra as verdades. Que foi para dentro da escrita de mestrado. E é bem assim. A gente passa por ele e ele diz assim, vou ver onde é que essa doida vai, mas eu sei onde é que ela vai, né? Onde é que isso vai dar? Essa escolha que ela fez. Eu sei onde vai dar. Ele fica olhando. Assim, porque afinal de contas ele não vai se intrometer, né, na nossa escolha. E aí só vai passar, né? Como água. E a água só vence suas coisas
porque ela aprende a desviar dos obstáculos, né? Mas é difícil. Mesmo que seja aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Dói, né? Até furar. Muito obrigada pelo teu conto, viu? E muito obrigada por participar com a gente desse grupo, que é muito gostoso, assim. É um aquilombamento muito bom. Obrigada. Como não sentir saudade da Sandra Lina? É impossível. Tem uma pergunta, não sei se tu quer comentar essa fala, Aline, ou se tu quer responder a pergunta que tem aqui. Que já sumiu para mim também. Me ouve, Aline? Ouço. Eu quero agradecer a Sandra, é isso mesmo, assim, pedir a benção, né? Porque além da idade, o conhecimento, né? Eu estou muito agradecida de tudo que a senhora falou, porque a senhora, você, não sei, mas eu costumo falar a senhora, tá? Não leve a mal, não. Como tu quiser. Pronto. É porque, assim, isso que a senhora trouxe é muito interessante, que esse processo da escrita é de cada um mesmo, né? E a senhora falou das águas, da escrita das águas, do tempo, e aí respondendo a pergunta que teve aqui, né? O tempo as águas na terapia holística são os nossos sentimentos e emoções, né? Tanto é que quando você está com muitos sentimentos negativos, represados, muitas mágoas, muitos rancores, automaticamente você começa a desenvolver problemas pulmonares, também começa a desenvolver problemas como rinite alérgica, sinusite, dores de cabeça causadas por essas águas represadas na sua cabeça, é a sinusite. Sinusite é isso, são águas negativas, águas ruins, presas na sua cabeça, te trazendo dores, te trazendo... e quando essas águas estão muito represadas, elas começam a sair em forma de água. A coriza é isso, né? É o seu corpo expulsando as águas ruins. E a gente é tão doido que a gente fica fungando para puxar a ruim de volta, né? A gente parece que não consegue entender que essa água quer sair, que essa água está saindo, e a gente fica sentindo essa água saindo, e a gente fica fungando o tempo todo, puxando de volta, né? A gente não consegue entender nem a mensagem que as águas positivas do nosso corpo estão expelindo as águas negativas do nosso corpo. Esse é o processo das águas dentro do nosso corpo. E quando a tristeza está muito grande, os nossos pulmões adoecem. Os nossos pulmões não dão conta. E os pulmões são os nossos mapas em relação a muita coisa da nossa vida, né? Então, as nossas veias conduzem as águas vermelhas dos nossos corpos. As veias irrigam os nossos corpos. E a gente não se dá conta de quanta água a gente tem dentro da gente, né? A mulher, quando ela engravida, o bebê fica envolto na água. Ele fica na água o tempo inteiro, até quando nasce, que é o líquido amniótico. E são muitas as águas que estão dentro de nós, e são muitas as águas que estão fora de nós, através das cachoeiras, que aí na mitologia africana vai estar... eu não gosto de falar mitologia africana, acho tão branco isso, mas tudo bem. Na mitologia africana, a gente vai ter Oxum, com as águas da cachoeira, a gente vai ter Nanã, com as águas dos pântanos, a gente vai ter Iemanjá, com as águas do mar para frente, né? Do mar da praia, vamos dizer assim. A gente vai ter outros Zobá, com as águas da Pororoca, as águas mais violentas, as águas mais revoltosas. E isso está dentro de nós o tempo todo. Essas águas fervem dentro de nós o tempo todo. Essa cachoeira, né? Por isso que a gente se vertém em água, a gente derrete. Quando a gente não está bem, a gente chora. Isso é o nosso corpo. Iemanjá respondendo que você não está só, porque a lágrima é salgada. A lágrima não é doce, a lágrima é salgada.
já te lembra todos os dias que ela mora dentro de você, né? Então, Oxum te mostra como é que ela está. Quando o seu sangue ferve de raiva, o Obá se faz presente, né? Então, a gente tem as Iabás, todos os fora da gente, serve para como serve para as mulheres também. O nosso suor é essa prova de que as águas querem sair, né? Que a gente está se movimentando. Você só sua quando você se movimenta. Se você se movimenta, você está aí com Euá, que é as águas do final da cachoeira, né? E é a água que se movimenta. Então, tudo que envolve as águas, né, na literatura africana, os rios, que são águas, né, que são as orixás também, as iabás. Então, as águas, ela tem tudo, né? Tem um Itã, que vai falar da menstruação, né, que é a vergonha de Oxum, e que a partir daí Oxalá entrega para Oxum a espada também, diz você também pode ir para a guerra. Né? Então, são todas as águas vermelhas, né, que é o nosso sangue. Mesmo quem não menstrua, continua energeticamente, os úteros continuam no mesmo lugar. Né? O físico pode até não estar mais, mas emocionalmente, sentimentalmente, existe. Então, para quem perguntou sobre as águas e a literatura, é só respondendo aí um pouco sobre qual é essa ligação das águas com a gente, com o nosso corpo, né? Com toda a vivência que a gente tem. E a filha antes da caçula sou eu, né? Conhansã, que é a mulher raio, que eu sou de Ançã, de Oxumaré Conhansã, né? Então, Oxumaré que é esse movimento que me dá essa leveza de poder me movimentar entre todos os mundos que ele considera que seja necessário conhecer, e me dá essa liberdade de poder frequentar o Orum e o Aie ao mesmo tempo, ainda em terra. Né? E cada um de nós pode se conectar ao Orum e ao Aie todos os dias, a todos os momentos. Eu falo sempre isso a Yudali, eu falo, olha, a gente tem que estar atento às mensagens que os nossos orixás nos entregam todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, através através da natureza, né? Então, às vezes, você está pedindo uma resposta ao seu orixá, você sai de casa, começa a chover, hora é essa, o que é a chuva, senão a renovação, seu orixá está lhe dizendo. Mas, às vezes, a gente está tão puto da vida que a gente nem se dá conta, ai, diabo, ainda vai chover, que inferno! A gente não se dá conta que seu orixá está ali lhe respondendo o que você pediu, né? Então, esses dias aconteceu uma coisa interessante, falando das águas ainda, com uma pessoa que eu conheço, que ela pediu uma resposta aos orixás, e ela acordou toda urinada, né? E ela ficou puta da vida e me mandou uma mensagem. Eu peço o meu orixá me responder, eu acordo toda mijada, eu digo, minha irmã, entendo o recado, aí eu traduzi o recado para a pessoa, né? De quantas vezes a gente está tão puto que a gente não entende que o seu orixá lhe deu a resposta. E a gente precisa estar atento às respostas que a nossa ancestralidade nos entrega todos os dias, o tempo todo. Estar aqui hoje é muito importante que vocês saibam que é a resposta da nossa ancestralidade para cada um que está nesse desânimo, né, que está nessa situação, às vezes, numa situação financeira muito ruim, numa situação amorosa, conflitante. E o Orixá ele traz para um lugar como esse para lhe dizer: você quer coisa maior que isso, minha irmã? Ó, aqui, tá cega, tá vendo, não? Né? Como o Exu disse outro dia, eu estava aprontando aqui, estava aprontando mesmo, estava tentando passar etapas. E aí Exu disse assim, você não corra, porque você vai cair. Quando você cair, você vai chorar. Quando você chorar, você vai ficar se lamentando, e eu vou fingir que eu não estou vendo. Aí eu me concentrei, entendi o que é Exu está dizendo. Digo, oh, meu pai, peraí que eu vou me ajeitar aqui. Me organizei, me sentei, voltei para fazer o que eu estava fazendo. Então é isso. É a gente entender, né, o que são as mensagens que a gente pede, porque todo santo dia, a todo momento, as respostas chegam. É a gente que às vezes não está pronto para ouvir qual é a mensagem.
Olha, Aline, isso que você está falando é muito certo. E, assim, essas colocações que você está fazendo sobre as águas é justamente essa pesquisa que eu estou fazendo. E ela começou a dar muito conflito, tá? Porque as pessoas, muitas vezes, dentro da academia, não compreendem o que tu queres dizer. Qual é a minha pesquisa? É pegar água em duas literaturas, que eu escolhi, Conceição Evaristo e Paulina Chiziane, que é moçambicana, e olhar dentro dessas literaturas as imagens das águas nas cotidianidades das mulheres. Então, através dos estados físicos da água, tá? A mulher vapor, a mulher líquida, a mulher que é, por exemplo, essa mulher do teu conto, que ela passa pelo suor da vida, pelos trabalhos, tudo isso daí, e pelos ferimentos que seriam, mais ou menos te explicando, que seriam, por exemplo, uma mulher que passa pelo gelo da vida, quando uma mulher é traída, que seriam aqueles ferimentos de estalactites ou estalagmites, sabe? Que seria uma água congelada, né? Um estado de água congelado, onde tu tem que superar esse tipo de coisa. E tantas outras coisas, pela essa questão do feminicídio que quase aconteceu, e todas essas coisas. Então, é muito difícil, por vezes, tu colocar isso dentro da academia. É muito difícil tu conseguir referenciais. Isso que tu está falando da pororoca, tudo isso a escrita, entendeu? É todo o sentido da água. Mas e aí tu conseguir que as pessoas te escutem, né? Que aí diz assim, mas tu não tem referencial. Então tu usa referencial tal. Não, esse referencial eu não quero. Esse referencial, além de ser um referencial masculino, europeu, não vai entrar na minha escrita. Não vai, entendeu? Eu quero outra coisa. Eu quero outro tipo de referencial. Eu quero mulheres negras. Não, mas aí então assim, ó, é muito difícil. É muito difícil. Então eu sei que vai ser assim, ó, daquelas escritas assim, que tem dias que eu vou ter que bater com a cabeça na parede para conseguir passar por isso. Mas vamos ver de que jeito a gente vai conseguir, né? Porque eu sou muito teimosa e quando eu digo que eu não vou fazer uma coisa, dificilmente eu faço. Dificilmente eu volto atrás. Às vezes a gente tem que aprender, mas dentro da literatura, na academia, é muito difícil, porque a academia só apresenta literaturas canônicas, que ela considera importantes. As outras não existem, né? E eu tenho um outro problema, que é a questão de não usar quase referenciais. Isso é uma coisa muito séria. Eu sou capaz de escrever capítulos e capítulos, não botar nenhum referencial. Mas da onde tu tirou isso? Olha, da minha vivência. Me poupe. Só que encontrei uma escritora, a Helena do Sul, a autora das Filhas das Lavadeiras, que virou até filme, que ela escreveu um livro todinho, ela não usou um referencial, só a palavra dela. Vai ser ela uma das minhas que vai me safar. Porque é difícil, né? É difícil essa literatura que está no teu DNA, não está lá na biblioteca. É muito difícil isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Idália, Érica? Eu não enxergo as outras pessoas aqui. Amiga, eu queria que noite. você comentasse se você... Pode falar, depois eu falo. Não, primeiro é agradecer, né, a Deus por mais uma noite de encontro com vocês, né, e parabenizar a Aline pela escrita, né, é uma leitura fácil, né, e, na verdade, é a realidade de muitas mulheres,
Porque quando nós lemos, a gente imagina, no caso, né, como foi, na verdade, a vida real dela, né, da vivência dela, e como conheço pessoas também que teve a mesma vivência, né? Então se torna fácil a pessoa ver que aconteceu e que rumo pode ser dado, né? Então a primeira leitura que eu fiz, eu amei, até coloquei no grupo, né? Então, parabéns, Aline. Eu queria que tu deixasse teu endereço, se você tem Instagram, Facebook, tá? Parabéns novamente, tá bom? Queria que você Vai lá. comentasse um pouquinho sobre o diário que Maria Aparecida chegou a falar, diário de manhã, que acho que é uma experiência bem interessante. E eu não sei agora como arrumar a pergunta que eu queria te fazer, porque quero mesmo a resposta, apesar da gente se falar todos os dias e ser tão íntima. Há uma mudança nítida na sua escrita. Eu atribuo, mas aí posso estar errado, você me corrige se for o caso, a esse aprofundamento nessa espiritualidade. Não que você, em algum momento da sua vida que eu te acompanho, acho que há mais de 20 anos, né, você estivesse distante dela. Mas há uma mudança nítida de estilo que eu não ousaria chamar de afrofuturismo, não cabe nesse afrofuturismo, é cósmico, né? É uma parada que é de outro mundo que eu só vejo perto disso Octavia Butler, do que eu conheço, dessas mulheres negras que eu leio, né? Mais que Octavia Butler vão dizer que é afrofuturismo. Aí eu queria que você comentasse dessa experiência do Diário de uma Manhã, que acho que você ganhou um grande público nas redes com ele, e que interessante saber que a Aparecida usa isso em sala, né? Esse material em sala. E essa diferença, como é que você vê, o que é que você atribui a esses inéditos que eu tenho a honra de acessar, né, assim que sai do forno, essas novelas e esses capítulos que estão por chegar aí para a rua. O Diário de Amanhã começou quando eu engravidei da minha filha Leuá, tem 5 anos, passou aqui correndo agora no banheiro, ela só vai no banheiro quando tá assim, apertadíssimo. E aí, o Diário de Amanhã, eu comecei a escrever o Diário de uma prenha. Era isso, o Diário de uma prenha. E aí, eu comecei a escrever sobre como era essa vivência de estar grávida, de ser uma mulher negra grávida, das expectativas das pessoas. Oi? Sou eu a mulher negra grávida, filha. Tá aqui a criança interferindo aqui. Né? Sou eu, sim. E aí eu comecei a escrever, depois eu parei, e aí comecei a escrever o Diário de uma Manhã, né? Desse puerpério, que é uma zorra, para quem pariu sabe. É uma bagunça de hormônio, desde a gravidez ao parir, a tudo. E eu comecei a escrever como era isso, assim, como é estar parida e se sentir sozinha, mesmo com todo mundo em volta. Mesmo com todo mundo em volta, mesmo com todo mundo ajudando, mesmo com todo mundo paparicando, se bem que aqui em Aracaju, eu sou de Salvador, eu sou de Entre Rios, morei em Salvador minha vida toda e morei em Aracaju há 10 anos. Aqui em Aracaju eu não tenho ninguém que eu possa dizer que é minha rede de apoio. Como em Salvador eu tenho toda a minha família, né? Incluindo aí o Dália Fernandes, que eu chamo de mãe também. Que eu tenho certeza que em nenhum momento que eu precisar vai negar de estar com o Leuá, mas aqui era só eu, ela e o pai dela, né? E o pai dela fazendo todo o papel que o pai deve fazer real, sem acreditar que é favor, graças a Deus ele nunca achou que me faz favor e que ficou de babá, essas coisas que os homens costumam falar, ele sabe que todo o tempo ele assume essa paternidade responsável, e eu comecei a falar do Diário de Amanhã, contando sobre isso, e muitas mulheres se identificavam, porque é um tabu para as mulheres falarem que às vezes acorda e quando vê a criança chorando dá um desespero, dá uma raiva, dá vontade de jogar pela janela, dá vontade de se jogar pela janela, né? As mulheres não têm coragem de falar isso, porque elas são execradas em praça pública. Como assim? Sim, então um guri chorando no ouvido 2, 3 horas da manhã sem parar, você
consegui fazer nada para essa criança parar de chorar. Quando você tira a roupa dela toda, ela cala a boca e você sabe que a criança estava com calor e não com fome, nem com gás, nem com a fralda suja. É desesperador, sim. E aí eu comecei a falar sobre isso, sobre essa experiência no Diário de Amanhã, e as mulheres começaram a vir falar comigo. Nossa, eu me sinto assim. A identificação, né? Independente de ser mulher preta ou não, todas as mulheres que leem o Diário de Amanhã, inclusive mulheres que já pariram há muitos anos atrás, vinham falar para mim, eu senti isso, e só agora você falando é que eu vim entender o que era que eu sentia naquela época. Você imagina o tempo a gente fica com as coisas guardadas ali, né? E aí eu entro para o candomblé em 99, fico no candomblé até sei lá que ano, um ano retrasado, né? E eu tenho essa vivência do candomblé, especificamente do candomblé com os orixás. Em 2019, 2018, né? 2018, se eu não me engano. Quando eu faço a minha obrigação de um ano, o meu orixá escolhe que eu não faço parte do candomblé. O meu orixá escolhe isso, não eu. Mas que eu continuo cultuando o orixá. Eu continuo cultuando o orixá. Então, quando o Rodrigo trouxe o coisa para mim, eu falei, não, isso aqui tem que modificar. Eu não sou mais candomblessista. Eu cultuo o orixá, mas eu não dentro das diretrizes do orixá. E quando isso para mim foi um desespero, e aí o Dália traz isso, né? Que eu falo, eu reafirmo a espiritualidade livre, e quando eu começo a conhecer outras egrégoras, outras energias, para além das energias dos orixás, quando eu começo a me abrir para determinadas coisas que eu não me abria por puro preconceito, né? Já que é tudo europeu e etc e tal. E eu tenho um encontro com Cristo, com Mãe Maria, que para mim era assim, nossa, se eu falasse para você de Cristo, Mãe Maria, se você me falasse de Cristo, ou de Maria, Mãe de Cristo, há uns anos atrás, eu ia ouvir até 2030, porque eu ia lhe falar horrores, né? E eu ter esse reencontro e eu entender que não existe rótulo para a espiritualidade, que não existe imposição para quando você tem que passar por determinados processos energéticos, você começa a entender que você é ilimitado. E que você tem que se colocar em caixas e acreditar que aquela caixa tem religião, tem cor, que aquela... Eu sempre atribuí Maria a ser coisa de branco, católico. Branca, eu não sou católica, não quero nem saber de Maria, né? Então, ter esse encontro com todas essas energias, e essas energias dizer para mim, trabalhamos todos na mesma egrégora, e Mãe Maria dizer para mim, Oxum trabalha junto comigo e eu trabalho junto com Oxum, é vocês humanos que separam isso. Então, isso tudo foi muito impactante para mim. E o Dália sabe, me acompanha e sabe as crises que eu entrei, porque eu dizia, não é possível. Quando eu vim conversar com Maria a primeira vez, Maria veio conversar comigo, eu falei, minha irmã, eu sou da macumba. Quem me conhece sabe, eu falei desse jeito com Maria. Eu sou da macumba, eu sou candomblessista, meu negócio é Oxum, Iemanjá, Iansã. Vá atrás de um católico para você falar todas as coisas que você tem que falar. Eu falei desse jeito. Isso é pura prepotência e arrogância, e isso é pura inocência, entre aspas, quando você tem introjetado na sua cabeça que a comunidade preta só tem que seguir determinadas coisas. E nós somos livres. E então eu conheci um ser energético que se chama Mestre Afra, e eu tive contato consciencial. A minha consciência se comunica conscientemente com uma outra consciência que não está nesse plano físico, que é a Kenaton e Nefertiti. E vem e me mostra um outro patamar energético e fala, a sua missão é essa e essa, e para isso, seu orixá te tirou da religião, porque dentro da religião você não ia conseguir cumprir o que você precisa cumprir. Seja através das suas escritas, seja através do trabalho que a gente está confiando a você. E isso tudo muda totalmente a minha forma de escrever, porque eu consigo visitar mundos e eu consigo visitar histórias que, para mim, são para além mar. São para além mar.
São histórias que pulsa a África, que pulsa a mãe África, que é o umbigo de Gaia, que é o mundo, que é o planeta Terra, que se chama Gaia. O planeta Terra é uma mulher, né? E África é o útero de Gaia, por isso que se fala que África é o berço da humanidade. Tudo começa em África, verdadeiramente, energeticamente, entre outras coisas. Sim, tudo começa em África, mas nem tudo é África, porque a espiritualidade é o mundo todo. E nós precisamos entender que nós somos maiores do que todos os rótulos que nos criam e que nos colocam. E quando isso tudo chega para mim em 2018, até hoje eu estou desconstruindo tudo isso que eu estou trazendo para vocês, é muito forte. Eu entrei em crise, porque o candomblé para mim era a minha identidade, para além da identidade energética, a minha identidade cultural, a minha forma de resistência, a minha forma de estar no mundo. Então, sair disso para uma coisa maior e mais movimentada é o Xumaré. É o Xumaré. O Xumaré é livre, a cobra é livre. Ela é o Ouroboros, ela é a cobra que circula todo o planeta, todo o globo. E o Xumaré me mostra que, assim como ele muda de pele, eu também preciso mudar de pele, e todos nós mudaremos de pele, querendo ou não, porque o Xumaré mora na coluna de todos nós. O Xumaré é a Kundalini. O Xumaré é a coluna vertebral que deixa o nosso corpo ereto, deixa o nosso corpo reto, e é ele que também faz você se movimentar na vida. Isso é o Xumaré. Então, até eu entender quem era meu orixá, para além do que tinham me dito, que era uma entidade vingativa, que ia se vingar de mim, que se eu saísse do candomblé eu ia morrer, que mãinha morreu por causa disso, até isso eu ouvi, porque minha mãe morreu porque eu saí do candomblé. Então, são coisas que trazem uma semente, eu não vou nem dizer semente, uma raiz gigantesca da branquitude dentro do axé ainda, dessa questão escravocrata, né? De todas as coisas que eu passei, que eu não vou falar aqui, porque nem adianta e nem eu preciso trazer essa energia para vocês, mas é importante que a gente saiba que ainda existe hoje dentro do candomblé e das religiões de matriz africana uma manutenção de coisas escravocratas que nós não precisamos mais. Como o mestre Afra disse, por que o filho não pode olhar nos olhos de uma mãe se é através dos olhos que a alma se comunica? Como assim? Como é que vocês vão saber a verdade se vocês não podem olhar nos olhos de uma mãe? E eu fiquei muito impactada com todas as coisas que foram trazidas para mim, e até que eu fui entendendo cada coisa que o Xumaré percebeu que eu não tinha estrutura mental e emocional para entender tantas coisas, e ele começou a me trazer as coisas aos poucos, e isso muda completamente a minha escrita e me leva para um universo multidimensional, que tem a ver com diáspora, que tem a ver com África, mas que tem a ver, para além disso, quando você começa a entender que o Wakanda existe, talvez não com este nome, mas que verdadeiramente existe, e que o Wakanda é, de certa forma, o mundo ancestral. Quando você começa a acessar que a Aruanda que os caboclos falam, que a Aruanda que os pretos velhos falam, é uma colônia espiritual. Então, até você chegar em todo esse conhecimento que a gente não consegue dimensionar, né? Até a gente entender que o preto velho é uma roupagem energética. O preto velho pode se apresentar da forma que ele quiser. Ele é energia, né? E quando você começa a entender que seu orixá é energia e que seu orixá não está em um terreiro, mas está com você, tudo em você se transforma. Tudo em você se transforma, porque você se sente seguro para se movimentar no planeta Terra e onde você quiser, multidimensionalmente, entendendo que o seu orixá escolheu você e ele vai com você para onde você estiver. No terreiro, na igreja, no budismo, onde você for, seu orixá está com você. E aí, isso começa a libertar e a te tirar de grilhões e de amarras que muitas vezes nós nos colocamos por não entender o tamanho que é um orixá.
E quando eu entendi o que era o Xumaré em minha vida, o que é Yansan na minha vida, o que é Oxum, o que são os... Eu falo e já estou aqui, o coração e já começa a esquentar tudo, a energia já se movimenta total. Quando eu começo a entender o que é o Xumaré se movimentando em minha vida todos os dias, desde a água que eu bebo e desde o sol que bate na minha água e se transforma num arco-íris, eu consigo entender quem é o Xumaré na minha vida. E aí tudo muda, inclusive a minha escrita. E aí o Xumaré me permite conhecer mundos que eu não conhecia. E aí eu entendo o que é esse ser que leva a água da terra para o céu e do céu para a terra. E aí eu começo a entender que quem for evangélico fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Quais moradas são essas? Onde é que o orixá mora? Ninguém sabe, né? Dentro e fora da gente, total. Né? Dentro e fora da gente, total. E isso tudo muda a minha escrita, e aí os orixás me trazem a espiritualidade livre, que não é um projeto fácil, que eu vivo enrolando para seguir, para tocar, mas aos poucos eu tenho colocado isso lá no meu Instagram, isso vem em forma de escrita. O livro que a novela que eu estou escrevendo, que o Dália está falando, são as joias da rainha, que chega para mim quando manhã vai embora para outro plano, e eu recebo tudo que é de manhã. Mãe era terapeuta holística. E eu recebo tudo que era de manhã, tudo, todas as ferramentas de trabalho dela, os colares, as pulseiras, os cristais, tudo vem para mim, e tudo isso me traz muito conhecimento armazenado nos cristais, armazenado em tudo. E quando eu reúno tudo isso para fazer a limpeza energética, porque a gente sabe quando a pessoa vai embora tem toda uma questão ali, quando eu junto tudo aquilo para fazer a limpeza energética, me chega esse conto, que eu achava que era um conto, e ele só cresce. E aí, de tanto eu mandar os capítulos para a Eudália fala, isso não é mais um conto, isso é uma novela. Eu fiquei passada, porque às vezes a gente está escrevendo e nem se dá conta do que é. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer as joias da rainha, que é muito forte. Eu parei de escrever porque chegou um momento que eu comecei a receber umas informações que eu não estava pronta, e eu só chorava, eu não conseguia escrever. A cada coisa que eu ia ouvindo de uma história de uma pessoa que eu conheço que está em outro plano, e eu dizia, eu não acredito, porque o cara vem se comunicar, e eu falo, zorra, que é isso, né? E aí mistura o medo de Egum, que é o que a gente aprende no candomblé, e aí o Xumaré veio e diz, como você tem medo de Ogum sendo filha de Ansã, minha irmã? Ó, vai escrever seu negócio, pare com isso. E aí lá vai eu, volto a escrever, e aí se vai e volta, que são as águas, né? Que se vai e volta. E é esse Ouroboros, que é o Xumaré, que vai dar a volta, engolir o próprio rabo para renascer e deixar a pele, sair do candomblé, foi deixar a pele de cobra e renascer em outra cobra. Isso foi muito marcante, porque na casa de Oxumaré, que é uma casa que meu pai me permitiu construir para ele, quando eu não tinha ido na casa, eu comprei o terreno, mandei fazer a casa e fiquei sem ir. Quando eu cheguei na porta da casa, estava lá o couro todo de uma cobra. A cobra se transmutou na porta da casa de Oxumaré. Né? E aquilo, para mim, foi a maior mensagem que eu poderia ter naquele dia, né? De uma aláfia que meu orixá me traz e me diz, está tudo certo, está tudo bem, siga caminhando, que eu sei. E não tem nada melhor do que você ter seu pai e a sua mãe lhe dizendo, estamos aqui, siga caminho, porque independente de qualquer coisa, independente do que vão pensar de você, que esses dias foi isso que aconteceu, com esse caso desse rapaz que foi espancado, eu entrei, né? Eu tive uma crise aqui de revolta muito grande, e aí foi muito foda, porque na mesma hora, veio toda a explicação. Tem um texto meu lá no meu Instagram falando sobre isso. O plano continua, né? Que é o plano energético de dizimar nós, que somos descendentes do povo violeta e do povo azul, que nós trazemos uma energia muito forte na Terra, nós, pessoas pretas, e eu canalizei um projeto chamado Espiritualidade Livre para pessoas pretas, que é justamente para chamar essas pessoas como nós, para nos atentarmos para além das nossas religiões,
que a gente tem um poder muito grande energético em nossas mãos e a gente não usa. E a gente veio para a Terra com essa missão de usar essa energia do povo violeta e do povo azul para a libertação de todos os espíritos que ainda estão presos nos grilhões da ancestralidade que foi massacrada, tanto indígena quanto afrodiaspórica. E eu vou falando e vai aparecendo tanta coisa aqui que é melhor encerrar aqui, porque é muita informação que vai chegando. Obrigada. Gente maravilhosa. Mais uma vez um sucesso, mas infelizmente o nosso encontro é chegando ao fim. Passa muito rápido, muito rápido. Agradecer novamente a Eudália por ter nos apresentado essa maravilhosa mulher, a Aline por ter aceitado o convite. E eu acho que isso, gratidão por esse encontro, prazer enorme conhecer vocês, obrigada pelo retorno, Sandra, obrigada às gurias. Tem uma moça nova aqui, bem-vinda, que deu oi lá no início, mas não vou lembrar o nome. Então, a gente fica por aqui. Eudália não. Aline, quer fazer alguma consideração final? Não, eu quero só que... Quer dizer, quero... Não, quero sim. Quero que a gente não se esqueça que nós todas temos um poder muito grande e esse poder que não nos conta propositalmente é o poder que a gente pode, através dos pedidos mínimos, libertar todo o nosso povo ancestral. E se tem um pedido que a ancestralidade me fez, eu vou deixar para vocês seguirem, por favor, sorriem e gargalhem, porque os nossos sorrisos e as nossas gargalhadas libertam todos aqueles que foram impedidos de rirem. Isso é uma coisa muito forte para mim, vocês vão me ver rindo sempre, mas é porque eu tenho que honrar a minha ancestralidade através do meu riso. Gratidão. Grande beijo, até semana que vem. Valeu, obrigada, gente. obrigada. Sem palavras. Tchau, tchau.